Três letras. ACC. O que é isso? A casa caiu. O Ministério Público do Rio de Janeiro confirmou ontem que faz 2 meses que eles estão investigando o Flávio Bolsonaro. É uma nova investigação que não tem nada a ver com o COAF, então não pode ser paralisada pelo STF, não importa o resultado da votação no STF agora. Tem uma nova investigação contra o Flávio Bolsonaro. Eu vou falar disso, eu vou falar do desespero da família Bolsonaro, que eles estão se ferrando cada vez mais. Mas antes, se você é contra esse governo, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. E não esquece de curtir o vídeo, é muito importante, de deixar seu comentário se você acha que o Bolsonaro cai, se não cai, se você quer que ele caia, se não quer, tem gente que não quer. Fazer o quê? A gente respeita algumas pessoas, não sendo fascistas, né? Então deixe seu comentário e agora vamos falar sobre essa investigação e sobre como é que os Bolsonaro estão ficando cada vez mais isolados e desesperados. A investigação do Ministério Público tem como base não dados do COAF. Aquela investigação da rachadinha tinha como base relatórios do COAF. Então o STF está votando se deixa investigações como essa continuarem ou não. E a votação está sendo péssima para o Bolsonaro até agora, está 2-0 contra ele, ou seja, para que continuem as investigações. O voto do Toffoli foi meio controverso, ninguém entendeu direito, mas o voto do Alexandre de Moraes foi categórico. Pode continuar assim e não tem conversa. Então, faltam 9 votos, continua na quarta-feira que vem. Só que essa nova investigação tem como base uma matéria do Globo. Não tem nada a ver com o COAF. Uma matéria do Globo que mostrava que o Flávio Bolsonaro tinha funcionários fantasmas no gabinete dele. Então, além da rachadinha que está sendo investigada, estava sendo investigada nessa outra investigação, tem a inteirinha. O que é inteirinha? Ele pegava dados de pessoas, RG, CPF e tudo, e ele registrava essas pessoas como funcionários do gabinete dele. Essas pessoas nem sequer sabiam que eram funcionários, então eles não iam trabalhar e o Flávio Bolsonaro embolsava todo o dinheiro. Ele recebia os salários e as pessoas nem sequer sabiam disso. Então, isso eram funcionários fantasmas, eles não estavam lá para trabalhar. E também tinha, e isso tem até denúncias contra o Jair Bolsonaro, funcionários fantasmas que sabiam que eram, mas nunca foram trabalhar, nunca apareceram para trabalhar. E tem vários nos gabinetes da família Bolsonaro, várias pessoas que foram lotadas no gabinete, ou seja, foram contratadas no gabinete, tudo com dinheiro público, veja bem, tudo dinheiro público. Esse é o problema. Se fosse dinheiro deles, faz o que quiser, mas não, dinheiro público, pessoas que foram contratadas e nunca sequer apareceram para trabalhar, nunca, não tem nem o registro. Por exemplo, tem funcionários do Flávio Bolsonaro que eles não tinham nem o registro da digital deles no marca-ponto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não, nunca foram lá, nem isso. Tem funcionários do Jair Bolsonaro, tem uma, filha do Queiroz é um exemplo, ela nunca foi a Brasília nem para se registrar lá como funcionária do Jair Bolsonaro, ela ganhava 9 mil por mês no gabinete do Jair. O problema deles é esse, é que os crimes do Flávio Bolsonaro, que ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, eles se confundem com crimes do Carlos, do Eduardo e do Jair Bolsonaro, porque eles faziam a troca de funcionários, ficavam um tempo no gabinete do Flávio e depois iam para o gabinete do Jair, mas na verdade eles nunca foram. Eles ficavam em casa e talvez recebessem uma parte do salário, mas muitos deles nem isso. Muitos deles nem sabiam que eram funcionários fantasmas porque não foram nem sequer avisados disso. Eles pegavam os dados e a matéria do Globo e da época, que denunciou isso, foi lá e entrevistou gente que são familiares da ex-esposa do Jair Bolsonaro. Essas pessoas falaram, eu não, nunca fui lá, não estou sabendo de nada disso, nunca recebi um centavo. Ou seja, tinha gente lá que ganhava 16 mil por mês e a pessoa nunca viu a cor desse dinheiro, a pessoa nunca foi trabalhar, nada. O Flávio Bolsonaro embolsava tudo, o Jair Bolsonaro embolsava tudo, eles embolsavam esse dinheiro público. E aí começa a ficar claro como é que eles têm tanto dinheiro, como é que eles têm casa num condomínio que uma casa custa no mínimo 4 milhões e meio, como é que o Flávio Bolsonaro tem 37 imóveis, como é que ele faz umas negociações bem estranhas com imóveis, e aí nem precisa dos dados do COAF, mesmo se o STF votar contra aquela investigação da rachadinha que começou com dados do COAF, essa nova investigação pode produzir indícios suficientes para começar uma nova investigação sobre a rachadinha. Então, mesmo que o resultado no STF seja ruim, seja um resultado assim, para a investigação do caso Queiroz e Flávio Bolsonaro,
essa investigação dos funcionários fantasma, que não tem como parar, não tem nada a ver com o COAF, pode produzir indícios e provas para começar uma nova sobre rachadinha. Falar, não, vamos investigar aqui as rachadinhas, porque claramente eles tinham funcionários fantasmas, claramente. O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, inclusive, tinha a tal da Val do Açaí, acho que era isso o nome dela, ela ganhava, era pouco, essa era a que menos ganhava, era 1.000 e pouco por mês, ela nunca apareceu para trabalhar, e o Bolsonaro disse que era para ajudá-la, porque ela estava passando dificuldade, e ela tinha uma loja de açaí, estava lá na loja e não trabalhava, dinheiro público. É fácil ajudar, é muito fácil ajudar as pessoas com dinheiro público, que não é seu. E aí você vê como o Bolsonaro, desde a época que ele era deputado, ele e os filhos dele, eles usam o bem público, o dinheiro público que devia ser de todos, eles usam para eles, como se fosse o dinheiro deles mesmos. Porque entra fácil. Por que entra fácil? Porque não precisaram trabalhar para isso. Ele ganhou os votos, ele tem uma verba de gabinete enorme, que é uma vergonha no Brasil, que deputados, vereadores, toda essa gente tem uma verba de gabinete tão grande, por isso que há esse tipo de coisa, e aí ele pega essa verba de gabinete, ele contrata uma pessoa que nunca vai lá trabalhar e fica dando dinheiro público para essa pessoa. E é o que ele diz, que ele dava o dinheiro para a pessoa. Talvez ele desse metade ele em bolsa. A gente sabe que vários políticos fazem assim. Eles têm funcionários fantasmas, o funcionário fantasma ganha 10%, 15%, fica calado porque está ganhando sem trabalhar, e o político embolsa tudo, e vai embolsando, e aí eles vão enriquecendo. Isso é só um dos tipos de corrupção que os políticos fazem. Agora imagina o tanto de corrupção que tem no país inteiro, num país afora. Mas o Bolsonaro, ele está se ferrando, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro está indo atrás. Por quê? Porque o Witzel, ele não quer deixar o Bolsonaro impune, porque ele quer ser presidente em 2022, e se o Witzel, o Ministério Público do Rio de Janeiro, pegar tudo que o Bolsonaro fez, e a gente sabe que ele fez esses crimes, tá claríssimo que fez, só o que falta é o Ministério Público ir lá, fazer a investigação, colher as provas, e aí começar um processo, eles viram réus e aí estão ferrados. O Witzel, ele vira um herói, porque ele fala, assim como o Sérgio Moro investigou o PT, perseguiu o Lula, aqui eu deixei investigarem o Bolsonaro e peguei um dos maiores corruptos do Brasil, que é o Bolsonaro. E aí acabou. Aí ele sai como herói, esse é o plano dele. Apesar da investigação ser do Ministério Público e ele não poder interferir, ele sai como o cara que deixou que isso acontecesse. Porque a gente sabe que em outros estados, eu vou dar um exemplo, Minas Gerais e o PSDB, o Ministério Público não investiga absolutamente nada. E se eles tentarem investigar, o governo do estado troca o procurador, troca o juiz, faz um escarcéu e não deixa investigar, nunca deixaram investigar os tucanos de Minas Gerais. Em São Paulo é a mesma coisa, o Ministério Público de São Paulo tinha lá o metrolão, lá o esquema do metrô, as empresas confessaram o esquema e as provas sumiram num incêndio misterioso que houve no Ministério Público, isso não estava digitalizado e as provas sumiram. Só acontece em governos do PSDB. E em outros também acontecem coisas parecidas, mas no Rio de Janeiro não, que eles querem ir atrás. Que eles querem provar que o Bolsonaro é bandido e acabar com o Bolsonaro, porque ele ainda tem 30% do eleitorado que está ali com ele, e esses 30%, a partir do momento que o Bolsonaro esteja cada vez mais provado, esse cara é corrupto, ele sempre foi corrupto, a família inteira dele é corrupta, eles estão ligados a vários crimes, são milicianos, eles são gente da pior espécie, esses 30%, talvez uma baixa porcentagem deles, continuem como uma seita religiosa atrás do Bolsonaro, mas os outros, assim como os arrependidos, eles vão se dissipar, e eles vão o quê? Procurar gente da direita, porque eles são antipetistas, só votaram no Bolsonaro porque são antipetistas, senão não teriam votado no Bolsonaro. E aí, tem várias pessoas na direita, o Dória, o Witzel, Rodrigo Maia corre por fora, mas o Rodrigo Maia é inviável politicamente em voto. Tem várias pessoas na direita disputando esse eleitorado. E o Witzel, ele quer, porque ele sabe que ele tem chance. Ele é fascista, ele manda a polícia matar todo mundo, e aí ele sabe que boa parte desse eleitorado fascista pode migrar para ele sim. E por isso o Bolsonaro está atacando tanto o Witzel. Bolsonaro, quando pode, ele ataca o Dória, quando pode, ele solta a milícia digital no Rodrigo Maia, e eles todos têm sempre o PT como inimigo número 1, porque eles têm que mover o antipetismo. A estratégia de comunicação é essa, temos um inimigo em comum, agora a gente tem que lutar para ver quem vai ser o herói que vai derrotar esse inimigo em comum, que é o PT. É isso, essa é a tática, a estratégia de comunicação deles. E o Bolsonaro vai se isolando. Hoje saiu a notícia de que se o partido do Bolsonaro não ficar pronto até março, e provavelmente não vai ficar pronto até março,
eles não podem concorrer nas eleições municipais. Se eles não podem concorrer nas eleições municipais, vários deputados do PSL que já tinham aceitado migrar para o novo partido do Bolsonaro, o Aliança Fascista lá, o partido dele, já falaram que não, já recuaram, porque eles querem lançar aliados deles em cidades como candidatos a prefeito, a vereadores, para aumentar a base de apoio deles. Imagina, um deputado federal lança um candidato a prefeito, ele ganha, ele já tem apoio de um prefeito numa cidade. Quando ele fizer projetos lá, vamos imaginar que eles são honestos. Se fossem honestos, quando fizer um projeto lá, ele pega as emendas, solta para o prefeito faz alguma coisa, ele vai lá inaugurar, ele ganha mais votos, ele fica mais famoso. A gente sabe que na política, principalmente no PSL, com o Bolsonaro, não é assim. Eles ganham milhões, milhões e milhões em emenda, esse dinheiro some, ninguém sabe para onde vai. Mas eles sempre precisam de um prefeito, de um governador aliado, para ajudar a fazer esse dinheiro sumir, porque eles não conseguem, um deputado não faz o dinheiro sumir por ele mesmo, é assim que funciona a política. Mas o Bolsonaro vai se isolando cada vez mais, porque ele saiu do PSL e isso foi um péssimo negócio para ele. Ou ele acha um partido de aluguel como ele achou o PSL, ou ele está ferrado, ele está bem ferrado. E hoje saiu uma notícia sobre a paranoia do Carlos Bolsonaro, o dia a dia paranoico do Carlos Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas o escritório dele, o gabinete dele, fica no 9º andar da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E ele sobe 9 andares todos os dias de escada, porque ele tem medo de uma emboscada no elevador, de alguma coisa assim. Ele vai com 2 seguranças armados. Aí você pensa, pô, esse cara é paranoico, ele sobe 9 andares de escada com 2 seguranças armados e depois ele desce. Se ele tiver que subir e descer 5 vezes num dia, ele sobe e desce 5 vezes num dia. E, como se não bastasse, ele não bebe café, ele não bebe água, ele traz tudo de casa, café, água, comida, tudo. Ele não compra nada lá, ele não bebe nada do que eles servem lá, ele tem medo. E ele troca os seguranças armados toda semana. Ou seja, essa semana tem seguranças, na próxima semana são seguranças novos, porque ele não quer ele não quer as mesmas pessoas com ele por muitos dias para não saberem da rotina dele, para não saberem muito sobre ele. E dizem que o apelido dele lá entre os vereadores é Hello Kitty. Por que Hello Kitty? Porque a Hello Kitty é aquele desenho que ela nunca fala, ele não fala com ninguém. O Carlos Bolsonaro ele não tem projeto nenhum como vereador do Rio de Janeiro, ele só vai no plenário, nas sessões que ele é obrigado a ir, ele não faz parte de comissão nenhuma, só da direitos humanos, ele não faz nada, ele é praticamente assim. As pessoas votam nele porque ele é filho do Jair Bolsonaro, ele ficou famoso por ser filho do Jair Bolsonaro, ele nunca fez nada de útil para o país ou para o Rio de Janeiro para ficar famoso, e ele usa o mandato dele simplesmente para ganhar dinheiro sem precisar trabalhar muito e se sustenta com base nisso, com base na política, mas ele não faz absolutamente nada pela cidade do Rio de Janeiro que o elegeu o vereador. Não faz nada. E dizem que ele não quer tentar reeleição no ano que vem. Tem uma coisa, agora sobre o caso Marielle. O Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. Se ele pegasse um juiz, no caso Marielle, que fosse igual ao Sérgio Moro, ele já estava preso, porque o Sérgio Moro, na mínima suspeita, ele decretava a prisão preventiva. E o Carlos Bolsonaro, ele obstruiu provas, ele foi lá pegar as gravações, ele mostrou, inclusive, ele fez isso sem pensar, ele se incriminou, porque ele estava no condomínio na hora que o assassino foi lá. Ele estava lá 20 minutos depois do assassino, chamando um Uber, então ele estava lá, ele se incriminou sem querer. E isso é obstrução de prova, obstrução de justiça, destruir provas ou interceptar provas. Já estaria preso se fosse um juiz do tipo do Sérgio Moro ou um juiz um pouquinho mais corajoso. Como ele é o Carlos Bolsonaro, filho do Jair, o juiz não deve ter coragem de prendê-lo sem que haja um indício forte. Só que mais forte do que interceptar provas vai ser difícil, mas a investigação está seguindo. Ele é suspeito do assassinato de Marielle, de envolvimento com assassinato. Agora a gente espera que a justiça seja feita, se for ele mesmo, que seja preso. E se o pai dele estiver envolvido, que sejam todos presos. E vamos esperar agora a investigação dos funcionários fantasmas do Flávio Bolsonaro e depois da rachadinha. Eles estão ferrados, estão todos conectados nesses crimes. E aí derruba o Bolsonaro sim, derruba o Flávio, derruba o Eduardo, derruba todo mundo. Vai todo mundo para a cadeia. Podem anotar. Talvez demore. As coisas no Brasil demoram. Mas é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve, chama os seus amigos. Vamos aumentar a comunidade. Falou!